Carlos Alberto Costa, ele é de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Ele está perguntando o seguinte: esclareça, por favor, a sua posição sobre a inclusão de filosofia no ensino médio. Olha, filosofia não é para criança. Quer dizer, filosofia é uma atividade de reflexão que pressupõe a aquisição, vamos dizer, de um grande volume de informações. A filosofia começa realmente quando você tem o domínio de várias ciências, o domínio vamos dizer, das artes, da religião, da história, etc. Aos poucos, então, se forma, na hora que você quer formar uma noção de conjunto e quer encontrar o fundamento da cultura, aí surge a questão filosófica propriamente dita. Então, sinceramente, eu não acredito em ensino de filosofia para criança. O que eles fazem é ensinar discussão, tá certo? Ou então fazer pregação política. E chamam isso de filosofia. Ora, tudo isso faz-me rir, tá certo? Pergunto eu, havia crianças no grupo de Sócrates? Não, eram homens maduros, homens casados, pais de família, pessoas importantes. Você vê, a formação da inteligência humana passa por várias etapas que você não pode trocar. Então, você veja, uma criança, até uns 7, 8 anos, ela vive de imaginação, vive num mundo fantástico. Não adianta você querer ensinar para ela a dura realidade, porque ela não vai aprender. Ela tem que formar a capacidade de fantasiar e de imaginar primeiro. Não é isso? Com isto, ela vai descobrindo, vamos dizer, as coisas que no mundo a agradam e a desagradam, as coisas que a atraem, que a repelem, vai formando em suma o seu mundo imaginário, que vai ser o seu mundo de sentimento. Então, a educação da imaginação e do sentimento vem primeiro. Essa educação da imaginação e do sentimento é feita pelo quê? É feita, sobretudo, por dois elementos, a arte e a religião. Então, se fosse possível, eu centraria a educação das crianças até uma certa idade nessas duas coisas. À medida que se forma o seu mundo imaginativo, sentimental, você começa a fazer escolhas, tá certo? E na hora que você faz escolhas, você vê que as suas escolhas divergem das escolhas das outras pessoas. Então você começa a discutir com as pessoas. Então, neste momento, você entra na ideia da participação na sociedade. Aí começa a educação social e política. Mas só para quem já tem aquela base de sentimento e imaginação, tá certo? Depois que você já está participando da sociedade, tem aquele senso, vamos dizer, da polis, da organização, da sua responsabilidade social, etc, etc. Chega um dia em que você vê tantas opiniões circulando, tá certo? Que você está confuso no meio delas, e daí você se pergunta, peraí, mas de todas essas opiniões que estão circulando, qual é verdadeiramente certa? É só neste momento que pode entrar a filosofia. Quando você conhece o conjunto das opiniões em circulação. Aristóteles vai dizer que a investigação de qualquer assunto em filosofia começa com você colecionando as opiniões, vamos dizer, predominantes entre as pessoas que sabem as opiniões dos sábios. Só na hora que você sabe a opinião de todos eles, aí você é capaz de começar a formar uma ideia filosófica. Então, vamos dizer, o ensino de filosofia deveria começar, digamos, entre os 18, 20 anos, quer dizer, quando a pessoa já tem ideia das correntes de opinião que existem na sociedade, quando ela conhece a opinião alheia e conhece tantas opiniões que ela já começou a ficar confusa a respeito. Nesta hora entra a filosofia. Filosofia é uma atividade de reflexão. Reflexão é como uma digestão. Se você faz a digestão sem ter comido, o que você ganha? Você ganha uma úlcera. Quer dizer, é muita reflexão. A reflexão sem matéria-prima e sem conhecimento positivo da religião, da ciência, da história, etc, etc, é a mesma coisa que você digerir no vazio. Então você vai criar uma mentalidade corrosiva, a mentalidade de um discutidor bobo, tá entendendo? Porque a coisa mais fácil do mundo é você, vamos dizer, contestar as coisas ou fazer perguntas, né? Tem um ditado russo que diz: um só idiota é capaz de fazer mais perguntas do que 100 sábios conseguiriam responder, né? É aquele negócio, como é que você explica isso? Como é que você explica aquilo? Às vezes você está pensando que existe explicação sobrando. A coisa não é assim, né? Tudo no mundo dá trabalho, o conhecimento dá um trabalho imenso. Então não é qualquer idiota que sai com uma cobrança que vai poder ser satisfeito. Mas, então, o que eles estão inoculando na cabeça dos garotos, ou é as opiniões prontas de seus professores, que vêm com propaganda, ou para você ter uma ideia. Na escola que o meu filho estuda, não vou dizer qual é a escola, no Dia das Mães, sabe o que davam de brinde para as mães? Era um brochinho que era uma estrelinha do PT. Usa até o Dia das Mães para fazer propaganda política. Não é por ser o PT, qualquer outro partido que fizesse. Isso é uma canalice. Quer dizer, você não pode vender a sua opinião pronta. Você tem que esperar que a pessoa se desenvolva, que ela conheça a totalidade das opiniões.
E você tem que respeitar um pouco a inteligência das crianças. Pô. Aqui não se faz, aqui se quer usar a criança para ganhar dinheiro com elas ou para manipulá-las politicamente. Quer dizer, é uma coisa muito desumana o que está se fazendo aqui. Tá, não?